Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs. Este é um pequeno espaço onde nós olhamos para as notícias, as principais, aquelas que estão a fazer mais manchete, pensamos nelas do ponto de vista bíblico e cristão. No meio da situação que temos vivido de pandemia, a preocupação tem sido muito grande no que diz respeito à questão de saúde ligada à virose, evidentemente. Mas de tal maneira tem havido uma concentração neste assunto que outras questões ligadas à saúde parece que de algum modo têm ficado num plano secundário e estão a agravar-se. As notícias nos dão conta de que a mortalidade aumentou nos últimos meses, não necessariamente por conta dos mortos por causa da virose, pelo menos em Portugal, mas por causa do aumento da mortalidade de outras patologias que deveriam estar a ser acompanhadas e que provavelmente não estão a ter o acompanhamento necessário. Os doentes estão a ter menos acesso aos médicos, está a ser mais complicado e também o estado de pânico que se tem gerado numa parte da população tem feito com que as pessoas evitem procurar o atendimento médico quando precisariam dele. Deixam de ir ao hospital, a uma urgência, quando realmente precisavam. Não sabem como encontrar o seu médico e então estão a ficar em casa, permitindo que estas situações se agravem e acabem por se tornar muito complicadas. Nós damos conta, e quem está a trabalhar com a saúde tem percebido isto, de um agravamento da situação geral e o estado de reclusão não facilita. Por um lado, não ajuda nada porque as pessoas estão a ingerir muitas calorias e, no entretanto, a não gastar nada, porque comer e ficar em casa, enfim, do sofá para o quarto, do quarto para o sofá, vai-se à varanda e pronto, assunto encerrado, não se gasta calorias nenhumas e, portanto, as pessoas estão a aumentar de peso, estão a prejudicar situações como quadros cardíacos, dificuldades respiratórias, diabetes, enfim, problemas metabólicos em geral. Por outro lado, já existem estudos neste momento em Portugal que nos dizem que cerca de 50% da população sente-se afetada psicologicamente por causa desta situação. Somos um povo que gosta de ar livre, que gosta de conviver, gosta de sair, de estar junto com os seus amigos, de ir ao café e não poder fazer isto está a afetar psicologicamente as pessoas e é claro que a reclusão necessariamente teria este tipo de efeito. Isto preocupa-nos, porque evidentemente que não somente a situação da virose, mas prevemos que provavelmente ao longo deste ano, com o atraso nas consultas, nas cirurgias, nos exames e tudo mais, nós vamos ter um agravamento da situação de saúde da população de um modo geral. E como é que podemos reagir diante disto? Biblicamente falando, nós encontramos alguns conceitos que são muito importantes para o homem e um deles diz respeito à liberdade que Deus nos deu. Nós normalmente gostamos de pensar na liberdade em termos de escolha para fazer aquilo que nos apetece. Então aí nós batemos com o pé e reclamamos, temos os nossos direitos, nós podemos e nós devemos ter a oportunidade de escolher. Sim, com certeza. Mas a pergunta que se faz é, mas será isto que significa a liberdade de escolha? A liberdade de escolha que nós temos não é necessariamente para escolher o que nos apetece, mas para fazer aquilo que é certo. Escolher o melhor, ter sabedoria para fazer o melhor. Infelizmente, um dos grandes problemas da humanidade, de um modo geral, não é falta de conhecimento, é falta de ação em cima de conhecimento. Ou seja, nós sabemos aquilo que precisamos, mas não fazemos o que é necessário tendo em conta aquilo que nós precisamos e sabemos que precisamos. Então, neste caso, numa situação, enfim, extrema como esta que estamos a viver, parece que isto se torna ainda mais evidente e mais claro. E, infelizmente, as pessoas têm as informações necessárias, mas não estão a fazer uso delas, ou não estão a pôr em prática. Estão a procrastinar, estão a deixar para depois, estão a empurrar porque não apetece, e com isto nós estamos a ter este agravamento. Então, cabe aqui usar a nossa liberdade dada por Deus para a nossa própria saúde, o nosso bem pessoal e daqueles que estão próximos de nós. Então vamos recordar mais uma vez. Cuidado com a alimentação. Estamos em casa, estamos a gastar menos calorias, então também precisamos ingerir menos. Aquela tendência de poder até comer mais justamente porque estamos em casa está errada. Temos que ter cuidado com aquilo que sabemos que faz mal à alimentação. Este é um momento em que nós não temos a desculpa de dizer que temos que comer o que vem à mão porque estamos com pressa e estamos cheios de fome. Temos tempo suficiente para preparar alimentação de qualidade e de fazer uma boa dieta, de realmente gastar algum tempinho agora, porque nós temos muito, para selecionar aquilo que vai ser melhor para nós, dentro das condições em que nós estamos a viver. Este é um momento para nós pensarmos em fazer alguma atividade física. Novamente, nós não temos
agora a limitação de tempo para fazê-lo e não precisamos de um ginásio para fazer alguns exercícios simples, básicos, que podem nos ajudar a manter alguma atividade física, alguma atividade muscular e articular. Coisas muito simples que nós podemos fazer, basta ter um tapete, uma cadeira, enfim, uma parede, e isso todos nós temos, e somos capazes de gastar alguns minutos exercitando o nosso organismo e certamente trazendo algum benefício para nós. Hidratação, um problema muito grande que nós temos muitas vezes com as pessoas de mais idade, porque não se habituaram a beber e não gostam de beber, só bebem água quando têm muita necessidade. Entender que a hidratação é essencial para a saúde. É como se fosse uma medicação, separar aquela quantidade de água no início do dia e dizer a si mesmo, eu tenho que beber isto até ao fim, porque isto é importante para mim. Manter-se bem hidratado é muito, muito importante para o funcionamento de tudo no nosso organismo e nós precisamos agora de pensar nisto e apesar de não gastarmos calorias, não suarmos, não sentirmos sede, beber aquilo que é necessário beber ao longo do dia. Também utilizarmos este tempo para alguma atividade mental. A dificuldade que as pessoas têm tido é porque, infelizmente, têm gasto muito do seu tempo com informações a respeito da pandemia. Os nossos meios de comunicação nem sempre ajudam, porque a informação parece que é sempre a mesma, é sempre repetida e só se fala de um único assunto. Mas evidentemente que nós podemos e temos a opção de gastar a nossa mente de outra maneira. É provável que você tenha em casa, na sua televisão, a opção de vários canais. Então assista a um canal que não seja aquele que está a falar sobre a pandemia. Assiste canais educativos, assiste canais de documentários ou séries que possam de alguma maneira estimular a sua mente a pensar. Veja aquilo que pode trazer alguma energia, digamos, em termos intelectuais à sua cabeça. Leia livros. É uma maneira de nós fazermos a nossa mente funcionar diferente de ver televisão, que é muito passivo. Se tem acesso à internet, pode escolher ver aquilo que realmente pode ser útil para si. É um tempo de aproveitar. Existem cursos, existem palestras, existe muita coisa disponível gratuitamente na internet e que pode ajudar a desenvolver a sua mente e a sair desta situação com mais conhecimento e, quem sabe, mesmo sabedoria do que estava antes de entrar. Nós temos a opção, e esta é uma escolha nossa, de encarar esta situação de muitas maneiras. Nós podemos realmente encarar esta situação com muita autocomiseração, choramingar e reclamar que isto é muito mau, isto é horrível, isto é dramático, não posso tomar o meu café, não posso isto, é horroroso, isto é uma desgraça, isto nunca mais acaba. É uma opção, é a sua escolha fazer isto. Você pode olhar para este tempo e dizer, muito bem, eu não posso mudar isto, eu não tenho o poder de alterar aquilo que se passa a nível mundial, eu não consigo controlar o desenvolvimento desta pandemia, vamos ter de viver com o que temos, vamos fazer o melhor com esta situação e há muita coisa boa que nós podemos fazer com esta situação. Já ouvimos, já sabemos, não é falta de conhecimento, será falta de ação. Então, o nosso apelo de hoje é, faça uso daquilo que Deus lhe deu, que é a liberdade de escolha, aonde colocar os seus pensamentos. Opte por fazer aquilo que é melhor para si, para a sua saúde física, para a sua saúde mental. Não engrosse a lista daqueles que estão a ficar prejudicados com a sua saúde neste momento, mas faça aquilo que é possível neste momento para manter a sua saúde em forma, manter o seu corpo, manter a sua mente a funcionar da melhor maneira. Pode ser um tempo diferente, certamente. É um tempo de reclusão, com certeza. Traz algumas dificuldades, sem dúvida nenhuma. Não tem necessariamente que ser uma coisa ruim, não tem necessariamente que ser mau para a sua vida e para a sua saúde. Pela sua saúde, cuide de si.